Daí para todos. Oferecimento Unifoa, formando para a vida. Boa tarde. Daí para todos está no ar, na tela da Band. Faço questão de falar essa semana inteira que é para vocês guardarem o horário a partir das 13 horas e 30 minutos, tá bom? Aqui na tela da Band, o melhor da vida acontece aqui. Nossos convidados de hoje, Gilmar Alves Zonzin, que é pneumologista e professor de medicina na Unifoa. E a secretária de Saúde, Maria da Conceição Rocha, secretária de Saúde da Prefeitura de Piraí. Assunto, parece que esse assunto não quer sair de pauta. Febre amarela. Então, daqui a pouco, nós vamos saber tudo, o comportamento, os lugares que você pode ir, sistema de vacinação, tá certo? Com meus dois convidados. Mas antes eu vou dar as notícias que estão acontecendo, algumas boas, algumas ruins. Olha só, Diário do Vale hoje, Papo de Mulher com a nossa influência digital, Paula Duarte, que ontem nós falamos sobre o Oscar, falamos sobre os cabelos, falamos sobre os vestidos e hoje, por sinal, ela está falando os 5 penteados que foram destaque dessa edição do Oscar. Segunda-feira, Paula vai estar aqui para a gente fazer um grande fervo também. Para temperarmos uma coisa horrorosa, no jornal O Dia, olha só, a vereadora Marielle, né, é assassinada no bairro Estácio, no Rio de Janeiro. E as autoridades parecem que fazem uma cara de paisagem. Elas parecem que não tomam providências, mas isso também será uma outra etapa que nós vamos abordar também aqui no programa. Agora vamos para uma notícia boa. Olha só. Gosto disso. No jornal A Voz da Cidade, meu amigo o Fábio Soares, olha só, Fábio Soares VIP, ainda está com as fotos que aconteceu o quê? A nossa estreia aqui nas dependências da Rede Bandeirantes de televisão. Fábio Soares, um beijo no corpo que a alma agradece. Você quer que eu fale aqui também? Eu falo aqui também, vou mostrar de novo. Olha aqui, ó. Jornal A Voz da Cidade, tá bom? E eu quero mandar um beijo já de cara para a dona Nery Figorelli, que está nos assistindo todos os dias, também para outra Nery, mas porém do bairro Vila Maria, também em Barra Mansa, que não sai de frente da nossa tela. Vamos fazer o seguinte, eu vou pro sofá, que eu tenho que começar as nossas entrevistas. Boa tarde, Gilmar Alves Zonzin, pneumologista e professor da FOA. Este quadro na quinta-feira é sempre destinado à universidade, aliás, a 4ª maior do país. Nós vamos abordar vários assuntos, são 28 cursos que existem na FOA, então nós temos que fazer esse bafo acontecer. Desse outro lado, a Maria da Conceição Rocha, que é secretária de Saúde de Piraí e presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Delícia isso, né? Vamos então. O que é febre amarela, professor? Bom, antes de tudo, boa tarde a você, boa tarde a todos e obrigado por essa oportunidade. Febre amarela é uma infecção viral transmitida por mosquitos hematófagos, em que eles, ao picar o ser humano, se eles estiverem com esse vírus, eles transmitem o vírus para a pessoa através da sua picada, semelhante ao que acontece com a dengue, zika, chikungunya, e esse vírus começa a circular no nosso organismo e o corpo começa a reagir contra ele. Essa reação ela pode ser eficaz e determinar uma suspensão desse processo, com ausência ou regressão de sintomas, os sintomas serem brandos, mas esse vírus pode assumir uma agressão extremamente grave sobre as vísceras, sobre o fígado, o sistema nervoso central, coagulação sanguínea e levar a uma situação com um potencial de letalidade extremamente elevado por essa agressão que o vírus pode desenvolver no corpo de uma pessoa contaminada por ele. Os sintomas principais, isso aqui são perguntas que já foram formuladas, não posso fugir. Os sintomas principais, depende, varia de organismo para organismo? É o que a gente comentou, é uma virose, então ela se manifesta de uma forma muito inespecífica, igual qualquer virose. Ou seja, ela vai te dar uma sensação de febre, dor no corpo, mal-estar, e isso não vai trazer a você nenhum tipo de direcionamento, porque
inúmeras doenças levam ao mesmo tipo de manifestação clínica. Então, uma coisa equivocada é a pessoa imaginar que ela vai poder desconfiar de que ela está começando um quadro de febre amarela. Isso não existe, porque o sintoma é totalmente inespecífico. E o que vai caracterizar a doença é quando ela evolui para a sua forma mais grave, e aí você já vai ter essas agressões desses órgãos, aí a pessoa vai começar a ter icterícia, né, que é aquele amarelão nos olhos, vai começar a ter uma queda do estado geral muito acentuada, vai ter febre alta, e aí a situação já tem uma expressão de gravidade extremamente acentuada com alto risco de letalidade. Então, não se deve imaginar, eu vou começar a sentir isso, eu vou procurar atendimento rapidinho, porque isso é fora de questão. Então, assim, a grande questão da febre amarela é a prevenção, não é a identificação do caso nem o tratamento. Inclusive porque quando você desenvolve esse processo, essa agressão viral, você não tem nenhum tratamento específico contra esse vírus. O que você tem é um tratamento de suporte. Você vai ter hidratação, você vai ter uma série de medicamentos para ajudar a reduzir sintomas, mas você não tem tratamento para essa doença. Então, fiz o diagnóstico precoce. E daí? E não existe como você ter uma ideia, inicialmente, de que aquele sintoma seja de febre amarela, porque é uma sintomatologia comum a diversas viroses. Deixa eu inserir aqui a nossa convidada, secretária, delícia te receber aqui, viu? Olha só, dados do estado, 150 casos com 60 mortes. É um número preocupante? Boa tarde a todos, boa tarde, Thaí. Também gostaria de agradecer a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. É um número preocupante, Thaí. A gente vem, como o professor já disse, tem que vacinar. Hoje, o que a gente vem observando no comportamento da doença, da epidemia no estado? Quem está morrendo? Homens, né, acima de 60 anos e com uma letalidade alta. Então, né, chegando, quando você foca numa idade mais acima, que ele faz a doença, está chegando a quase 50% a mortalidade. Né? Aí está dando mais ou menos um terço, né, por esses números aí, mais ou menos um terço. Mas quando você vai mesmo para aquela faixa etária de 60 anos, está aproximando de 50% a letalidade. Então, assim, é um dado extremamente preocupante. E o Estado, né, nós todos, né, profissionais de saúde pública, gestores, né, preocupados com isso, nos organizamos para poder reagirmos, né, a essa epidemia. E a situação, acho que só não está pior no Estado, porque houve uma decisão, né, do Estado, da Secretaria de Estado, de antecipar essa vacinação. Nós fomos nas ruas e colhemos algumas perguntas, e a resposta vale para vocês dois, darem ao meu público. Chama o VT para mim, fazendo um favor, que a gente tem pergunta de rua. Gente, eu tenho uma dúvida. O que fazer se apresentar os sintomas da febre amarela? Uma resposta bem rápida, nós temos mais perguntas. Aquilo, você na verdade não vai ter um sintoma claro de febre amarela que você possa identificar. Agora, se você tem uma sintomatologia de febre alta, queda do estado geral, que vai piorando, vai levando a um agravamento do quadro, independente disso ser febre amarela ou não, você vai ter que procurar atendimento médico. Você pode estar com qualquer tipo de doença que vai ter que ser avaliada pelo médico. Essa é uma situação clínica, independentemente da origem, que você tem que procurar o pronto atendimento. É exatamente essa a questão. Mas você não tem como antecipar que aquela manifestação clínica possa ser de febre amarela. Agora, você vai estar mal, clinicamente mal, prostrado, dor de cabeça, febre alta, isso progredindo. Procure o médico, ponto. Antes de eu ir para o intervalo, a senhora acha que esse número, então a senhora falou que é um cálculo de peso, mas a senhora acha que é mais? Há uma maquiagem? Quando você... Não tem maquiagem. Mas acho que é mais. Quando ele fala, não, o número é esse aí, né, que eles te apresentaram. Eu estou falando que aí, pelo que eu vi no seu dado, dá mais ou menos um terço, né, das pessoas que adoecem estão indo a óbito. Mas quando você foca numa idade mais avançada, que é a idade de 60 anos, você aproxima de 50% a letalidade da doença. Então, essa história de não vacinar as pessoas acima de 60 anos, isso é um equívoco, isso tem que ser revisto, a gente tem que reavaliar isso e essas pessoas precisam serem vacinadas, porque é exatamente quem está morrendo mais. Eu tenho umas perguntas, mas vamos fazer o seguinte, é muito rápido o nosso bate-papo. Eu vou para o intervalo comercial, não saia daí. Volta correndo para me ver 2 palitos e nós estaremos de volta. Tá bom assim? Você pode aprender de várias maneiras. Na escola, em casa, na rua.
com um professor, um amigo ou alguém que você nem conhece. Tem gente que aprende lendo um livro, tem gente que aprende na internet. Alguns acham complicado, outros divertido. Pode ser através de uma reflexão, uma grande ideia ou até mesmo em um momento de silêncio. Aprender pode ser hoje ou amanhã, pode ser agora. FOA, há 50 anos, inspirando gerações. Sim Locações, desde 2004, trabalha oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos a você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que a sua empresa faz de melhor. Fale com a Sim Locações. Sim Locações, mostre o que você faz. Tá aí para todos, está de volta, lógico, pela tela da Band. Uma entrevista deliciosa com 2 profissionais maravilhosos também. Professor, por que estamos vivendo uma epidemia dessa doença? Tem uma razão, alguma coisa que acontece nessa época? Que é isso? Não muito clara, mas o que acontece é o seguinte, essa nossa região é uma região que não vinha apresentando casos de febre amarela silvestre há muitos anos. Só que ela continua ocorrendo e continua na região norte, em vários locais. O ciclo está lá presente do vírus, mas lá aquelas pessoas são vacinadas regularmente e sem nenhum receio da vacinação. São todos vacinados e ninguém tem piripaque. Tá? Então, aquelas pessoas vacinadas evitam que a doença se manifeste porque são vacinadas, ponto. Agora, aqui a região que a gente vive é uma região de uma base populacional muito grande e como não havia isso histórico, não há vacinação. Como não há vacinação, não há proteção, porque não havia essa necessidade. E de alguma forma ou de outra, esse mosquito, trazendo esse vírus, ele vem com o ciclo dele descendo ali pelo Espírito Santo na área litorânea, não tem nada a ver com a de Mariana, não sei o que, nada a ver com isso. E esse ciclo desse mosquito veio se aproximando da nossa região por motivos que não são claros. E aí você começa a ter a circulação de vírus em uma região onde não havia cobertura vacinal, quer dizer, onde não há, inclusive, uma cobertura vacinal adequada. Então, pelo vírus chegar através de um tipo de migração, que não está muito bem explicado, a uma região que você não tem cobertura vacinal, você começa a ter casos, e é assustador ter esse número de mortes, porque você está falando de mortes evitáveis através de uma coisa simples que é a vacinação. Então é meio que absurdo esse tipo de situação, de você ter perda de vidas com coisas que poderiam ser evitadas com a questão vacinal. Secretária, como que Piraí está reagindo à epidemia? Quais as providências básicas? Nós nos organizamos, a partir das normatizações do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, que eu penso que reagiu bem, o Estado reagiu bem à entrada do vírus no Estado, nós organizamos a nossa rede para poder estar atendendo a toda a população. Oferecemos a vacina em todas as unidades básicas de saúde, é tudo descentralizado. No primeiro momento, a gente fazia por agendamento, que funcionou muito bem, porque a vacina, ela dura só um período, 6 horas aberto, o frasco. Então, para não haver perda da vacina, a gente fazia agendamento. Mas, a partir de julho do ano passado, que começa a aparecer mais, aproximar, o vírus, a entrada do vírus no estado, aproximar mais da nossa região, a gente descentraliza e começa a fazer vacina, abrir as unidades e abrir frasco a quem procurasse na unidade de saúde o serviço. E hoje, até horário ampliado, a gente funciona até 19 horas para poder atender o trabalhador também. Qual é o papel do pobre do macaco que pegaram ele para Cristo? Qual é o papel dele, gente? Bom, o macaco, ele é o sentinela, da doença. Ele não pode, a gente vem falando aí, a população tem que acreditar que não pode matar o macaco. Ele é o sentinela, ele é o guarda, ele que está na mata. Como ele é muito sensível, por que ele é o sentinela? Ele é muito sensível ao vírus. Então, na hora que começa a haver morte de macacos, aparecer muita morte de macaco, você começa a suspeitar, e já com a epidemia no país, você começa a suspeitar da circulação do vírus. Então, você vai pegar este animal que morre naturalmente por uma infecção viral e vai mandar para análise. Então, matar o macaco, você está tirando... Não é a solução, você está tirando esse sentinela. O vírus vai avançando e as pessoas vão entrando na mata e vão se contaminando, correndo o risco de trazer para a cidade. Nós temos mais perguntas de rua, Então, roda para mim o VT, que eu acho que nós temos mais perguntas de rua. Faz esse favor para mim, queridos.
A gente sabe que o macaco não transmite a doença, mas o que pode ser feito quando encontra um morto próximo à nossa área? Ah, boa pergunta. Acionar, já está lá morto, coitadinho, já está né? morto, Já foi. Né? Não tente recolher, o cidadão recolher, acionar imediatamente as autoridades de saúde do município, que as autoridades têm, né, os técnicos têm todo um preparo, né, e recursos para estar recolhendo o corpo desse animal, para estar enviando para o Instituto para análise, para ver qual a causa da morte do primata. Nós temos mais uma pergunta, não é isso? Roda para mim. Mesmo tomando a vacina, qual o risco da gente adquirir a doença? Porque houve um boato aqui em Volta Redonda de que uma médica teria tomado a vacina e a si mesma adoeceu. Olha, isso pode acontecer? Não. A proteção dessa vacina, quase 100%. A gente não pode dizer que 100%, porque é até uma coisa assim, meio extremista. Mas chega perto de 100%. Agora, o que acontece, por exemplo, foi um caso lá de São Paulo, em que a pessoa tomou a vacina e morreu de febre amarela, mas depois se descobriu que, na verdade, ela foi contaminada através da picada do mosquito e desenvolveu febre amarela, doença, e veio a falecer porque ela foi picada antes de receber a vacina. E a vacina demora para agir no nosso sistema imunológico e desenvolver proteção cerca de 10 dias. Então, quando você toma a vacina, você vai ter um período em torno de 10 dias até você ter uma produção de anticorpos suficientes para te dar a proteção vacinal. Então, a partir de 10 dias, o nível de proteção é absurdamente elevado e a gente tem sido vítima de muitos boatos, muitas coisas infundamentadas e que tem atrapalhado muito, porque uma coisa eu tenho dito, o Estado tem reagido bem a essa epidemia. A população mal. Olha só, a pergunta estava aqui. O Estado do Rio está reagindo bem à gestão da epidemia. Então, continua que já me deu a resposta antes da pergunta. A postura do Estado está absolutamente adequada, extremamente correta. O que a gente está tentando entender é essa questão da população não estar respondendo da forma que deveria isso. E uma crença absurda em boatos, assim, a internet aceita tudo que se escreve, né? E algumas coisas são escritas de forma muito elaborada. E as pessoas começam a acreditar em verdades, e é o que eu disse, a gente tem um número elevado de mortes evitáveis através de um ato vacinal, uma vacina gratuita, produzida no Brasil, disponibilizada pelo governo, que nesse momento se encontra com acesso extremamente facilitado, e você vê uma coisa retraída, tímida. Isso é absolutamente incoerente. Absurdo, incoerente. Posso complementar? Secretária, olha só, presidente também do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado do Rio. Há muitas reuniões, qual é a ação maior entre todos vocês? Discutir essas dificuldades, entendeu? Porque, né, a exigência de documento, de declarações médicas, de relatório médico para poder estar vacinando pessoas acima de 60 anos. Então, esses espaços das reuniões do colegiado de secretários, juntamente com a Secretaria de Estado, é para poder facilitar essas discussões, porque realmente tem muitas dificuldades. Tem municípios que ainda estão inseguros em liberar a vacinação acima de 60 anos sem avaliação médica. E quando você coloca a avaliação médica, você já está, de uma certa maneira, dificultando o acesso dele à vacina. Nós, no município, o que nós fizemos? Nós fizemos um checklist baseado em todas as orientações que está na literatura médica, na literatura do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, da OMS. Nós fizemos aquele checklist e qualquer profissional nosso de nível superior que atue na rede básica de saúde pode estar aplicando esse questionário ao cidadão acima de 60 anos e recomendando ou não a vacina. Mas recomendo-se 99%, porque aquela contraindicação absoluta, ele já vem com o relatório médico. Nós temos mais perguntas, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ter por intervalo de novo, fique com os meus anunciantes, mas volta correndo, que a febre amarela está interessante. Gostamos de interagir com vocês. Tá bom assim? Não sai daí não. Sim Locações, desde 2004, trabalha oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada,
e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos a você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que a sua empresa faz de melhor. Fale com a Sinocações. Sinocações, mostre o que você faz. Unifoa, formando para a vida. Estamos de volta pela tela da Band. Está aí para todos de segunda a sexta, às 13h30, somente para você. Eu tenho pergunta de rua, vou direto chamar a pergunta de rua. Roda o VT para mim, que nós temos mais duas ainda. Eu tenho uma dúvida. Será que quem tomou vacina pode tomar de novo? Gente, pode ter dose dupla? Pode. Quem vai falar? Já avisei. Eu já estou falando pode. Poder pode, mas não precisa. Não precisa, mas na dúvida, vacine-se. Se não tem como comprovar, se tem dúvida, porque hoje assim, tem um número muito grande de doenças imunopreveníveis e que tem vacinas disponíveis. Várias pessoas chegam com dúvida se tomei ou não e às vezes não traz registro, não sabe onde deixou o registro recebido da unidade de saúde. Então, na dúvida, a gente vacina. Você quer completar alguma coisa? Mas está bem claro o seguinte, pela pergunta dele, se a pessoa se vacinou e se ela sabe que se vacinou, não há necessidade. Esse é o ponto. Os estudos mostraram o efeito e eficácia dessa vacina a longo prazo, então o que é justo é, se você tem dúvida, você pode se vacinar sem problemas. Se você sabe que se vacinou, você não tem essa necessidade de se revacinar, não precisa. Tem como chamar a última pergunta para mim, fazendo favor, Delícias? Só mais uma. Eu gostaria de saber que acima de 60 anos, igual no meu caso, qual o procedimento para se tomar a vacina? Porque eu recorri até agora eu não estou conseguindo tomar. E a pergunta seria essa daqui. Quais os grupos que precisam da declaração médica para vacinar? Está bem dentro do contexto da pergunta. A gente estava conversando, inclusive, a questão de 60 anos a gente considera que é uma questão muito mais de gestão, realmente. Porque não há uma contraindicação formal da aplicação de vacina nessa faixa etária, que é a faixa etária onde os dados apontam maior mortalidade, ou seja, a necessidade da vacina seria maior. Agora tem que haver uma postura do gestor de controlar isso e regulamentar isso de uma forma a facilitar o acesso. Então o que acontece em termos de contraindicação real, ela está ligada a doenças e tratamentos que reduzem a imunidade. Então se você tem 70 anos, 80 anos, 85 anos e você não se encaixa nesse perfil de ser imunossuprimido ou por uma doença ou por uso de medicamentos imunossupressores reais, você pode se vacinar e deve se vacinar. Uma pergunta que não é da rua, mas é uma particularidade minha também, quero a resposta dos dois. Eu tenho uma mãe com 94 anos e que já sofreu 7 AVCs. Qual é o procedimento? Ela está em casa, semi-acamada, não vai na rua de jeito nenhum, não tem esse trâmite que nós temos do dia a dia, mas vale a pena ou precisa de um exame anterior à vacina? Qual é o melhor procedimento? Vamos lá. Não sei a opinião, mas se você não tem circulação urbana do vírus, e nós não temos, e ela está numa situação absolutamente restrita, na verdade ela não teria indicação, necessidade vacinal por ela não ter o potencial de exposição ao mosquito. Ela não teria um potencial em termos da forma, né, da estrutura de vida dela dessa. Então, a não vacinação, ela seria essencialmente porque não há potencial de que o vírus venha a chegar a ela pela situação de vida em que ela se encontra. A camada, né? A camada dentro de casa. Eu acho que é tomar aqueles cuidados, né, com a casa, né? Não tem, graças a Deus, ainda a contaminação, né? A urbanização da febre amarela. Eu acho que se tivesse urbanização seria outra conduta, mas hoje a circulação do vírus, né, é o silvestre ainda, o selvagem, né? Então, eu acho assim que, neste caso, realmente ela não tem a exposição. Eu acho que são cuidados com a casa. Se for área que tem muita circulação de pernilongo, de mosquitos, até lá, botar tela, botar mosquiteiro, são coisas assim que a gente faz. Secretária, eu vou fazer uma brincadeira básica aqui. Tendo um prefeito que também é médico como Luiz Antônio e se preocupa muito com a saúde, tem que se trabalhar dobrado porque ele fica em cima. Conceição, olha isso, Conceição, olha isso. É difícil, porque ele é desse jeito, né? Ele gosta difícil, de vez em quando eu falo para ele, vá ser prefeito, deixa que eu sou secretária de
Nossa, tem esse bafão lá, é. Não, é que Ai, quando eu encontrar não, você, não, é porque... E Luiz Antônio levou um bafão da secretária, hein? Não, é porque não, a gente se dá muito bem. Sim, não, sim, eu acho assim, lógico. que é uma tranquilidade ter um prefeito, né, com o conhecimento que o prefeito tem, né, o entendimento, a sensibilidade que ele tem das questões da saúde. Ele tem um isso olho me clínico pra facilita, saúde, né? isso me facilita, aumenta a cobrança, mas facilita o entendimento das necessidades da Secretaria de Saúde. Então, assim, em Piraí, só ganhamos com isso. Ainda continuo com você ainda. Conceição, em Piraí, onde a população pode se vacinar? Todas as nossas unidades de saúde, unidades básicas de saúde, nós temos a vacina disponível. As mais longínquas possíveis, a gente está vacinando e ampliando o horário se a população pedir. Mesmo aquelas mais longínquas, se pedir que precisa de ficar aberta até mais tarde, nós estamos abrindo. As mais centrais, a gente já tem até os horários ampliados, as unidades básicas de saúde. E estamos fazendo também busca ativa, né? Vamos naquelas áreas rurais mais distantes, que a gente vê que é onde há mais o risco da circulação do vírus, a gente faz vacinação em campo, vai fazendo com o carro, né, com o volante, vacinando. Tem um número específico da população de Piraí, assim, de cabeça? A população-alvo é aproximadamente 27 mil. Pode olhar eu posso olhar, né? Tem uma cola, né? Cola. A população-alvo de Piraí, acho que é em torno de 27 mil, porque nós acabamos de ter essa população agora, o Estado acabou, que a gente estava fazendo com a população IBGE, que era de 28 mil, mas tirando as crianças abaixo de 9 meses, né? E um percentual mínimo para indicação absoluta, nós estamos com uma população-alvo de 27.058. Nós hoje já aplicamos 22.693 doses. Nós estamos com uma cobertura de 83,87%. É um grande número. É um grande número. Claro, nós vacinamos muito também. Existe uma migração, né? Porque devido a essa conduta de facilitar o acesso, nós vacinamos um número muito grande também de pessoas de fora. Mas isso eu estou falando, essa é uma cobertura desse ano. Até dezembro de 2017, a gente não chegava a 50% da cobertura. Com o surto de Valença, houve um boom de busca, a gente aproveitou e chegamos a 83% da cobertura. Este número de aproximadamente do estado 150, o senhor acha que se a atenção não for dada ali rigidamente, ele pode vir a aumentar? Toda certeza. Há muitas campanhas e de repente ele cai no esquecimento. Parece que isso já é uma prioridade de certas cidades. Fazer uma campanha, aliás, do nosso país, faz uma campanha porque está no boom e de repente cai no esquecimento. Isso é perigoso. Extremamente perigoso. Porque realmente assim, a gente fica repetindo, é uma coisa meio monocórdica, mas é como é. A vacinação é que é fundamental para que isso não se estabeleça. A vacinação é a arma que você tem para evitar isso. Por exemplo, a situação de uma pessoa restrita em domicílio. Hoje em dia, você não tem essa preocupação. Se você não tiver uma cobertura vacinal adequada, a falta de cobertura vacinal pode levar à urbanização e aquilo que não era preocupante passar a se tornar preocupante. E o que bloqueia, o que impede a urbanização é a vacinação que vai impedir a circulação do vírus. Esse é o grande ponto. Isso, então não podemos parar. Não. Olha só, eu quero agradecer a presença de vocês. O nosso tempo é curto, nós estávamos conversando aqui no intervalo. Vamos ver se eu consigo jogar para 45 minutos o programa, quem sabe 1 hora, tá bom? Olha só, amanhã nós vamos ter como se comportar em uma festa. E uma música, sabe com quem? Para. O premiadíssimo cantor Jorge Guilherme, que parece que, gente, virou rotina esse menino emplacar músicas nas telenovelas. Tá certo assim? Olha só, o contato aqui, se vocês quiserem mandar alguma sugestão da cidade, tá aí para todos@band.com.br. O telefone da produção, 3323-3993 ou 3328-8700. Beijo no corpo, que eu me agradece, eu tô indo embora. Mas faz o seguinte, amanhã, 13h30, volta correndo para me ver, com muito mais novidade para você. Fui, simples assim.